Dando continuidade, nós vamos dar uma olhada agora nas principais tags para manipulação de textos, né? Existem outras, nós também podemos também ter tags personalizadas, mas nós vamos dar uma olhada nessas tags. A primeira questão importante é, como eu expliquei, né, essas tags, muitas delas elas são não visuais, então, e elas são importantes, que a gente coloca essa tag HTML principal aqui, essa tag, esse bloco de head, de cabeçalho, corpo, tudo isso é importante que tenha. Mas eu posso também não colocar nada disso, apenas para poder fazer algum tipo de teste, né? Então eu vou mostrar isso para você. Eu vou criar aqui um arquivo chamado textos.html, né? São tags de textos que nós vamos dar uma utilizada. E aqui então eu vou colocar só as tags de texto, sem me preocupar com a formatação mesmo, né, daquele bloco principal do HTML, do head, do body, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a principal tag, que é a tag H1, que é um cabeçalho principal, né? Cabeçalho, é, cabeçalho principal, a tag H1. E, além disso, existe também a tag H2, né? Que é um cabeçalho de nível 2. E eu tenho esses tags, eu vou usar aqui uma tecla de atalho do Visual Studio Code, né? Que vai copiar esse texto para mim, né? Vai copiar esse texto para mim aqui, então eu vou selecionar e dar um Ctrl Shift Alt seta para baixo, ele vai me copiar esses elementos todos, né? Eu posso trocar aqui todas essas tags. Poderia fazer diferente, né? Mas eu vou só mostrar para você aqui, ó, H3, eu dei um Ctrl D, se eu fizer com esse aqui, ó, vou dar um Ctrl D, ele vai mudar esse elemento, ó, eu vou selecionar esse H2 aqui, vou dar um Ctrl D, ele vai selecionar o próximo H2, eu vou chamar ele de H4, né? Depois, se eu descer aqui, ó, veja que o cursor ele está andando nos dois juntos, né? Tá percebendo? Eu vou mudar aqui para 5, indo para baixo, vou mudar para 6. Então, já alterei todo ele, certo? Poderia também agora aqui, ó, vir alterar cada um desses elementos, né? Nível 3, de nível 4, nível 5 e de nível 6. Essas são as principais tags de cabeçalhos que nós temos, são as 6 que nós temos. Veja, eu vou mostrar o resultado e fazer uma observação sobre o tamanho deles, né? Nós voltamos aqui no texto, vou apagar esse item aqui em cima de estrutura, o que eu quero abrir é o textos.html. Então ele abriu aqui, ó, as nossas 6 tags, né, de cabeçalho de nível principal até o nível 6. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a fonte para você ver. Embora ela tenha diferença do tamanho de fonte, isso não tem nada a ver com o que de fato vai ser renderizado. É porque essa aqui é a renderização padrão. Mas eu posso mudar o tamanho de cada um desses cabeçalhos, o H1 até o H6, como eu quiser no CSS. Então, utilizando o CSS, até as cores, tudo. Não é o tamanho que altera aqui, mas sim o nível de importância do cabeçalho dentro da página para que depois possa ser feita boa web semântica, né? Pode ser feita boa interpretação de um site que está sendo criado utilizando as boas práticas de programação. Além das tags de cabeçalho, eu tenho uma tag de parágrafo, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui a tag P, né? E aqui dentro eu vou colocar um texto qualquer, né? Um texto qualquer, uma tag P. Salvo, né? Ele já vai me formatar. Vou olhar aqui o texto. Veja que ele já vai colocar a minha tag aqui embaixo, um texto qualquer, certo? Também, como eu já expliquei, né? Eu posso colocar várias linhas ali, não vai fazer diferença nenhuma, né? Veja que a tag P ela requer por padrão, o comportamento padrão de uma tag P é que ela é apresentada em bloco, então cada uma delas vai ser numa linha nova. Se eu colocar aqui um novo parágrafo, então ela vai apresentar um novo parágrafo para mim aqui já numa nova linha, né? Porque a ideia do parágrafo sempre cria uma nova linha. Nós vamos depois ver que tem outros que não criam, né, novas linhas. Por exemplo, eu posso querer fazer uma mudança aqui, depois já vou apresentar isso para você. Eu posso também querer colocar um texto em negrito. Então, por exemplo, ó, eu posso fazer uma tag P, né, um exemplo com... Aí eu vou usar a tag B para colocar um negrito, com negrito, certo? E um outro texto com negrito e um texto também em itálico, por exemplo, certo? Então eu vou colocar aqui um texto em itálico. Então eu vou tirar aqui fora e colocar um ponto. Salvei. Eu tenho um texto em negrito e um texto em itálico. Fiz aqui.
Agora eu vou verificar como isso aqui está sendo apresentado. Então veja, um texto em negrito e um texto em itálico. Essas duas tags aqui, a B e a I, que nós utilizamos e colocou o texto em negrito e em itálico, essas duas tags elas já não quebram a linha, né? São tags para ficarem dentro de um cabeçalho para não quebrar, dentro de um bloco para não quebrar a linha. Então isso aqui é uma questão importante também para nós. Essas são tags que vão me ajudar a estruturar e já vão dando um formato também para o meu texto, certo? A tag B e a tag I, coloco o texto em negrito e em itálico. Eu posso ter outras formas de fazer também isso, mas essas são as duas formas principais que nós temos para colocar um texto em negrito e em itálico dentro da minha página. Então, nós vimos agora os principais cabeçalhos, de 1 a 5, os parágrafos, né, o texto em negrito e em itálico. Eu quero apresentar também, para finalizar, a possibilidade de colocar textos, vou colocar um novo parágrafo aqui, colocar textos em subscrito e subscrito. Eu posso colocar, por exemplo, uma palavra x, quero falar que ela é elevado ao quadrado, né? Um sup ao quadrado. Posso colocar aqui, por exemplo, mais x é igual a 30, por exemplo. E eu posso colocar como um resultado agora embaixo, né? Falar que, por exemplo, x sub, então a parte de baixo, 1 é igual a 5 e x, vou colocar um outro sub 2 é igual a menos 5, por exemplo. Salvei aqui, volto ao navegador, atualizo, ele mostrou que x ao quadrado mais x é igual a 30, embaixo x1 e x2, x1 é igual a 5 e x2, um menorzinho aqui, é igual a menos 5. Então vejam, vimos aqui algumas estruturas de utilização das tags de texto, né? De H1 até H6 e as tags Ps e a tag sub e sup, que a gente pode utilizar então para o desenvolvimento e apresentação de texto na página.